noite. Queria que você fizesse uma avaliação da partida e vou trazer até uma conversa que eu tive com o Wagner no final do jogo. Ele disse, a gente precisa tratar de corrigir os nossos problemas, mas a gente tem que começar corrigindo de fato. Como é que você interpreta uma fala como essa? E claro, além da avaliação da partida, um abraço. Boa noite. Foi o perfil depois da derrota, uma cobrança grande entre eles mesmos. É um jogo tecnicamente muito abaixo, onde a gente, as poucas oportunidades que nós criamos, nós tomamos decisões confusas demais, né? Possibilidade de finalização, possibilidade de um drible e a gente esperando em alguns lances até o árbitro apitar a falta e a gente não aproveitando a vantagem que a gente teve. Então, isso é uma coisa que a gente vem conversando com os atletas, essa tomada de decisão, ela é importante durante o jogo. E também, eu acho que o que fica aí de lição é que as dificuldades que nós temos em alguns setores, elas vão se tornando cada vez mais claras, né? Se tornando cada vez mais latentes. Então, a gente conversou, estamos chateados e, ao mesmo tempo, conseguimos a classificação, virar a página e pensar na decisão. Alan, vocês estão classificados para as quartas de final, vocês estão classificados para a final. Mesmo assim, você acredita que o Náutico está devendo em 2024? Eu acho que devendo para nós mesmos, principalmente, e oscilando demais. Eu acho que essa questão de dever é mais pela oscilação. Nós fizemos grandes jogos, fizemos grandes resultados, em alguns momentos por necessidade, como hoje tivemos que alterar a equipe, e nós ficamos devendo com esse mesmo perfil. Nós tivemos um jogo contra o Vitória que nós merecíamos a vitória, poderíamos ter conquistado os 3 pontos e hoje a gente ficou devendo e infelizmente num único chute que a equipe adversária deu no gol no segundo tempo acabou vencendo a partida. Mas eu acho que essa dívida é mais em questão dessa oscilação. Nós mostramos a nossa capacidade em muitos momentos e em outros momentos realmente a gente ficou muito abaixo daquilo que a gente pode entregar. Professor Alan, Rafael do Fute de Prima, você acha que a classificação veio, mas essa derrota hoje pode influenciar negativamente o ânimo do grupo para uma final tão grande do Pernambucano contra o Sport, um jogo muito importante, depois do Náutico fazer uma boa campanha no campeonato? Não, eu vejo que a gente tem que ficar chateado, sim, para não usar outro tipo de palavra aqui, mas ao mesmo tempo mostra o nosso caráter de querer vencer, independente da formação inicial. A gente veio com o intuito de vencer o adversário, não conseguimos, mas virar a página, é outro campeonato, é outra situação, jogos de ida e volta contra um rival que é um dos maiores que a gente tem ali no estado, é um clássico e a gente vai para o jogo com igualdade, né? Ninguém tem vantagem. Então a gente sabe que jogar dentro de casa é muito importante, temos que ficar muito chateado hoje, descontente com o que a gente apresentou, lamentar, mas amanhã virar a página, se preparar, até porque esse risco de oscilar também era uma coisa que a gente tinha conversado com a diretoria, pela questão de alguns atletas estarem desgastados e a gente não ter a condição de jogar com o time titular hoje e também no sábado. Então era um risco que a gente poderia correr e acabou acontecendo de oscilar tecnicamente, mas nós vamos para a decisão com total força, com total motivação e eu tenho certeza que com total apoio da torcida, porque o mesmo que o torcedor quer é o que a gente quer, é brigar pelo título e consequentemente ser campeão. Professor, qual vai ser o trabalho durante esses próximos dias, um espaço curto de tempo, para ter todo mundo 100% e à disposição, na medida do possível, para esse jogo tão importante contra o Sport, que acaba sendo também um jogo em que o torcedor espera uma resposta. Os aflitos vai estar lotado, o jogo de hoje, o torcedor que veio para cá ficou um pouco chateado, assim como vocês. Como é que vai ser esse trabalho? Eu vejo que o torcedor espera ser campeão, assim como nós. Acho que a maior resposta é a gente brigar pelo título nas 2 partidas. Nós tínhamos alguns jogadores desgastados, perdemos alguns jogadores ali depois do jogo do CRB por pequenas lesões, mas que não tinham condições de jogar hoje. Tivemos que fazer essa preservação e não poupar, mas preservar para que a gente não corresse risco de perder nenhum atleta para a final, até mesmo porque nós estamos numa sequência aí de perder atletas com uma certa frequência, né? Perdemos o Lohan, acabamos perdendo o Diego, acabamos perdendo o Patrick, são jogadores importantes, né? O próprio Cauã, que teve aquele lance contra o Sport, que para mim foi um absurdo, né? Não ter sido dado nem falta, quase fraturou o tornozelo do atleta. Então são situações que vão acumulando, que acaba dificultando na hora de você montar uma equipe principal.
E para esse jogo aí nós não poderíamos correr o risco de jogar contra o Sport com mais desfalques do que a gente já teria. Então a gente vai preparar bem a equipe. Alguns jogadores hoje nem entraram em campo, outros jogaram um pouco menos. Já era algo planejado com o nosso departamento de fisiologia, com a nossa diretoria. Mesmo correndo o risco, infelizmente, de ter ficado, né? Graças a Deus não aconteceu, de ter ficado fora da classificação, mas era algo que a gente projetava até pelo número reduzido de atletas que nós estamos tendo no elenco. Ok? Beleza? Professor, é sequência de 2 empates e 2 derrotas pela Copa do Nordeste. Como encarar agora essa segunda etapa, as quartas de final? Você vai dar mais prioridade para a Copa do Nordeste ou para as outras competições? Não, nós não priorizamos. Nós colocamos em campo jogadores com melhores condições físicas possíveis, pensando no jogo que a gente vai jogar e também no próximo, né? Mas eu acredito que vai ter um tempo aí para recuperar. Tem a possibilidade até da gente estrear alguns jogadores que chegaram na Copa do Nordeste e que com certeza vão qualificar ainda mais o nosso grupo. É uma necessidade, principalmente ofensiva, que nós temos. Então a gente vai trabalhar esses atletas, vai procurar tomar a melhor decisão possível e seguir em frente, né? A gente lamenta hoje, mas tem que valorizar. Tem que valorizar ao mesmo tempo, porque nós conseguimos uma classificação muito difícil, talvez não da maneira que a gente esperava, mas o clube tem a receita da classificação. Nós temos aí um jogo difícil contra o Bahia, né? Se não me engano, e é outro tipo de competição. Então a gente tem que ficar chateado, tem que ficar incomodado com o que a gente apresentou hoje, mas ao mesmo tempo ter esse equilíbrio de valorizar que nós estamos aí na competição, que nós estamos aí numa final de campeonato e com todas as dificuldades e principalmente com a oscilação que nos incomoda, a gente está brigando por algo grande. É isso.